Bom dia, estamos ao vivo com mais uma sessão de Tutameia, sempre com um programa com convidados especiais que nos ajudam a entender o Brasil, a história do Brasil, para que a gente possa intervir, atuar melhor na realidade, no nosso dia a dia. Ela e a Eleonora. E eles são nossos convidados especialíssimos de hoje, em que, pela primeira vez, nós temos dois convidados aqui, dois entrevistados ao mesmo tempo aqui no programa, são representantes do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. O João Joaquim fez parte da diretoria do sindicato em 1968 e o Clemente é membro da diretoria que atualmente conduz o sindicato. E o nosso tema é a greve dos metalúrgicos de Osasco em 1968, 1968, que completa agora, então, 50 anos. Eu vou passar a palavra para a Eleonora também dar as suas boas-vindas aqui. Bom dia a todos. É muito bom a gente estar aqui discutindo essa greve, que deixou um legado para o movimento sindical, que foi importante na luta contra a ditadura naquele momento, foi um momento de resistência importante, e que teve uma série de eventos, né, conectados a ela, que deixam um legado importante de luta. Então, a gente quer, com muito prazer, recebê-los aqui hoje para debater o que foi a greve de Osasco, né, por que motivou, como é que foi essa mobilização, e qual é a avaliação que vocês fazem, o que a gente pode aprender desse movimento 50 anos depois. Isso. Acho que a gente começa, então, pedindo a palavra aqui do João Joaquim, que participou dos eventos lá, que o aniversário exato, a data exata é nessa segunda-feira, dia 16 de julho. Então, antes de falar, talvez, dos momentos mais gloriosos, talvez, da greve, as lutas, contar um pouco quem era o João Joaquim em 1968, onde você trabalhava, o que fazia, como era a atuação do sindicato. O sindicato era muito jovem também, né? Então, à vontade. Até a cidade era muito jovem. A cidade era... Isso, até a cidade de Osasco era... Era, exatamente. Então, é com muito prazer que a gente também está aqui, né, para dar essa contribuição. Eu vou até retroceder um pouco, né, de 68. Eu sou da região de Presidente Prudente. Meus pais vieram da Bahia, né, por volta de 1940. Eu nasci em 42. Né, e até os 16 anos eu não sabia nem ler nem escrever. Morava na roça, sabia capinar, bater feijão, catar amendoim, era assim. Aí até que, por volta de 1960 eu fui para o Exército, né, em Campo Grande. Aí o sargento lá, conversando com um grupo de jovens, falou assim, vai ter concurso na polícia rodoviária, né? Eu vou dar uma carta para vocês levam e tal, vocês, né? É importante, né, que vocês continuem a vida. Aí a gente veio com esse intuito. Aí eu fiz alguns exames e fui reprovado porque falaram que eu tinha pé chato. Tinha vindo do Exército e aquela lei da oferta e da procura, né? Acho que tinha 200 vagas e tinha milhares de candidatos, né? Aí, fazer o quê? Aí, falei, vamos procurar emprego. Então, naquele tempo, tinha um jornal que chamava A Gazeta Esportiva. Aí, saiu na segunda-feira, metade do jornal era trabalho, a outra metade era os resultados dos jogos da rodada, né, do campeonato. E aí a gente acabou passando no concurso da Cobrasma, que foi tão assim rígido quanto a da Polícia Rodoviária. Aperta daqui, aperta dali, o tamanho, a altura, né? E eu fui trabalhar na Cobrasma, na fundição, uma seção pelo nome de limpeza de acabamento, que tinha mais de 200, né, operários. Né? Na época, a empresa tinha aproximadamente 4 mil. Eu me sentia assim meio no inferno, né? Fogo para todo lado, maçarico, solda, papapá. E no primeiro dia de trabalho,
Aí chega um camarada para mim e fala, companheiro, é sócio do sindicato? Aí eu falei, mas sindicato? Acho que não. Não, você é ou não é? Aí isso foi por volta de 62. Então, a cidade tinha conseguido autonomia e o sindicato também, que era uma subsede do Sindicato de São Paulo também, passou a ser o sindicato independente, sindicato de Osasco. E aí o companheiro já me convidou para ir numa assembleia na sexta-feira, que estavam lutando para conseguir a insalubridade. Eu nem sabia o que era insalubridade. Né? O que é isso aí? Não, insalubridade é que a gente trabalha em boca de forno, trabalha em sessão com periculosidade, que eu também não sabia que bicho era esse, né? Então coloca meu nome aí. Né? Pronto, já comecei a participar. Aí já fui tomando conhecimento das lutas que existiam dentro da empresa, né? Então, o João Batista Cândido, José Ibrahim, José Groff, que veio bem depois, e no ano seguinte houve eleição para essa comissão, né? E eu já fiquei na suplência dessa comissão de fábrica. E uma coisa muito importante que eu acabei realmente tomando conhecimento mais tarde, posteriormente, né, que era organizar os trabalhadores por departamento, por setores e tal. Então, ela, de princípio, ela recebeu o nome de Comissão dos 10. Por quê? Porque tinha 10 departamentos muito importantes da empresa e cada departamento desse ele elegia um companheiro pelos seus pares, né? Então, tinha os 10 efetivos e tinha 10 suplentes. Né? Muito importante essa comissão, porque, posteriormente, né, na época da greve, em 68, foi praticamente essas comissões, esses companheiros que já vinham com a sua organização dentro e que deu uma das maiores contribuições para que acontecesse, né, a greve de 68. Então, antes de você seguir aí contando a história, eu queria lembrar aqui ao nosso amigo, a nossa amiga que tá assistindo, que é muito importante que você seja também um parceiro do Tutameia, levando mais longe esses conhecimentos, essas reflexões, essas histórias aqui contadas. Então, a gente te convida a que você compartilhe essa entrevista, divulgue entre as suas redes de amigos, para que esse conhecimento, essas discussões cheguem mais longe. Lembrar também a você que toda essa nossa conversa vai estar disponível no nosso canal de vídeo no YouTube, que é youtube.com/C/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia, o Tutameia escrito com letras maiúsculas, e também o trabalho aqui dos Tutas está ancorado no nosso site, o Tutameia, cujo endereço é tutameia.jor.br. E a gente está aqui hoje numa sessão muito especial de memória das lutas do movimento sindical, com o João Joaquim, que foi participante da greve de 68, talvez a grande greve política que enfrentou a ditadura militar, ao lado da greve dos metalúrgicos da Cobrasma, e com o Clemente, membro da atual diretoria dos Sindicatos Metalúrgicos de Osasco, que bebe nessa fonte para manter vivas as lutas dos trabalhadores por melhores condições de trabalho, de vida e pela democracia. Bom, já estou falando demais, daqui a pouco estou fazendo discurso aqui. Deixa eu voltar a palavra aqui para o João Joaquim, que estava nos contando um pouco da sua trajetória até os acontecimentos de julho, ou talvez até de maio, junho, que precederam a greve, e o julho de 68, que foi quando ocorreu a histórica greve dos metalúrgicos de Osasco. Então, só um pouquinho, não sei se o Clemente também quer... Acho que é importante... Acho que é importante esse contexto, né, que o João Joaquim está trazendo, de mostrar aquele momento, né, que antecedeu a greve. Eu já tinha visto e ouvido o João Joaquim contar a sua história pessoal, né, de alguém que vem para a cidade grande, vem para a região metropolitana, mas aquele contexto de 68, que depois vai ter um contexto algumas situações muito parecidas com o que nós vamos ter 50 anos depois. Mas aí é a história, né? A história que vai embasar as lutas que vão vir pela frente.
Então vamos a elas. Então, continuando a história aí, né? Então aí, quando chega 64, nós tivemos o golpe que se chamou de Revolução. Né? Então aí, de princípio, foi uma baita de uma cacetada em cima dos trabalhadores, da classe operária, principalmente do Partido Comunista, o PC, né, que deram uma varrida geral mesmo. É um contexto assim muito pesado em cima dos trabalhadores, em cima dos estudantes, em cima de quem tinha uma ação representativa dentro do contexto. Onde é que você estava? Como é que você soube do golpe de 64? Então, como é que vocês receberam essa notícia? Pois eu era bem molecão na época, né? Então eu estava fazendo um curso, né, de tecnologia mecânica e interpretação de desenho técnico, né, para ter uma profissão, porque a gente sempre, os companheiros passavam para a gente uma informação muito, muito interessante, que era o seguinte: olha, dentro das empresas, o companheiro que tem uma profissão, ele é mais valorizado, ele, inclusive, tem um emprego mais garantido, porque a mão de obra especializada, ela não é de graça, entende? O pessoal estuda no Senai, faz escolas particulares e tal, para adquirir uma profissão, porque além de ter um salário melhor, né, do que o famoso peão, né, que inclusive eu não sabia nem o que se fala peão. Para mim, peão era peão de boiadeiro, né? Aí, os mais velhos, né, os mais macacos velhos, como se dizia na gíria, né, assim, por que chama peão? Porque o peão ele fica rodando, né? Um dia ele vai carregar peça para cá, outro dia ele vai levar peça para lá, outro dia vai descarregar um caminhão, outro dia ele não tem um torno, não tem uma máquina, tal. Então, por isso que chama de peão, porque ele fica rodando, né? Então, eu acabei, né, fazendo um curso que foi muito importante, que foi o controle de qualidade, né? E, à medida que eu passei por controle de qualidade, além de ganhar um salário melhor, então você tinha mais segurança no trabalho, até para desenvolver a própria luta sindical, era importante esse contexto. E a empresa também, ela, não vou dizer que ela era paternalista, mas tinha uma assistente social, por nome de Marta, que ela desenvolveu um trabalho muito interessante, né? Então, foi praticamente lá que me despertou a ideia de estudar, de realmente conhecer mais. E isso foi muito importante para mim, que eu não fiquei só na questão do Senai, depois acabei fazendo uma universidade, acabei fazendo uma pós-graduação, depois de muitos anos. E tanto é que depois de 68, né, que realmente eu não consegui mais trabalho em lugar nenhum, só no ABC, só eu tive na época, assim, em volta de umas 30 a 40 empresas, ia num lugar, ia no outro, procurava emprego aqui, mandava voltar no dia seguinte, tal, né. Tinha aquela lista lá, né? Pediam sua carteira, seu documento e tal. Depois de umas 2, 3 horas, volta o mês que vem, né? A sua vaga foi suspensa e tal, né? Então, mas em 64, o dia do isso mesmo. Do golpe. 64, então. Eu estava nessa escola, né? Inclusive chama escola, se não me engano, escola Argos, né? E chegou uma certa hora lá, o diretor da escola veio e falou assim: pessoal, vocês estão dispensados. Todo mundo embora para casa, porque aconteceu alguma coisa aí e tal. Então, é bom que vocês nem fiquem parados por aí, vão embora para casa. Aí a gente desceu e entramos num boteco para tomar uma cervejinha e tal, né? E bater um papo, comer um pastel no Lago de Osasco. Aí, de repente, né, aquele monte de polícia, exército e tal. Vamos circulando, cada um para as suas casas, documento, papapá. Aí, o que está acontecendo? Então foi desse jeito que a gente percebeu a chegada do golpe, né? E aí, na empresa também fizeram uma varredura, aqueles militantes mais conhecidos foram demitidos, né? E a gente ficou meio assim, pouco politizado, né? Para entender o que estava acontecendo. Mas a gente percebeu realmente que tinha derrubado o presidente da República, que tinha assumido uma junta militar, e nesse contexto aí a coisa foi modificando, mas a gente não foi demitido na época, né, da empresa, e a gente percebeu que realmente, mesmo com toda aquela repressão, era importante
continuar a luta dos trabalhadores, é claro, de uma forma mais diferente, de uma forma mais... Né? E o sindicato também sofreu intervenção na época, né? E quando chegou em 67, né, 66 para 67, começou a se organizar uma chapa de oposição, né, no Sindicato de Metalúrgica, que recebeu o nome de Chapa Verde. E como já tinha aquele trabalho de organização na empresa que eu falei, então aí foi montada essa chapa com uma média de 20 e poucos anos. O mais velho da chapa, que era o João Batista Cantos, que devia ter 40 anos mais ou menos, e o Zé Ibrahim, né, que é um moleque. Um moleque que ia fazer 21 anos, né? Eu devia ter 23 e tal. Aí começamos a discutir, fazer os encaminhamentos, o manifesto e tal. Nessa época também apareceu o José de Campos Barreto, né, o Zequinha, né, e fomos para as eleições, né, e acabamos sendo eleitos, né, naquele contexto todo, da Chapa Verde. Né. E veio o ano de 68. Então, aí todo esse contexto aí teve a criação do MIA, né, Movimento Intersindical Anti-Arroxo. Né, e teve um plano de trabalho, né, de fazer uma assembleias em vários lugares, né, no ABC, em Campinas e em Osasco, e que culminou com o 1º de maio de 68 na Praça da Sé, que foi muito interessante também, que tinha um projeto muito grandão lá, do governador, que era, se não me engano, Roberto de Abreu Sodré, e um sindicalista da época muito famoso também, Joaquim dos Santos Andrada, né, que a turma batizaram eles como o pelego da época, o pelego, né, e a gente tinha um plano muito interessante, né, eu estava na fábrica, aí tinha ido para o sindicato, né, e a gente tinha um sistema de rodízio no sindicato, que não chegou a fazer muito rodízio, que naquele tempo o mandato era de 2 anos, aí nós fomos eleitos em 67 e fomos caçados em 68, né? Acho que não completou nem um ano, foi um ano no máximo, né? Então, foi uma data muito importante, né? Porque a gente trouxe aquela organização que a gente tinha na fábrica, foi muito importante, e nós fomos para a Praça da República. Né? Aí chegamos na Praça da República, e um ato muito, muito importante, né? E houve 2 pessoas que falaram, assim, muito, muito importantes, como foi o sindicalista de Barbosa, né? Que era do ABC, e o José de Campos Barreto, né? O Zequinha, que fez um discurso também muito interessante, inclusive um dos focos da época, assim, tal, principalmente da juventude, era um rapaz latino-americano, por nome de Ernesto, Che Guevara, ele estava na frente, né? Lá no palanque estava lá a foto do Guevara na frente e tal, né? Então aquilo para a repressão era uma afronta, né? Então quando foi no dia 2 de maio, a gente já foi chamado. Mas antes, quer dizer, nesse 1º de maio houve um confronto, o Abreu Sodré, o governador, precisou sair do ato, não foi? Teve Esse ato na República, ele se seguiu ao ato que aconteceu na Praça da Sé, né? Então, na Praça da Sé, o que aconteceu? Interessante isso, né? Houve realmente uma sanfonada, porque tinha talvez, não sei se chegava a 10 mil pessoas, né? Mas a palavra de hoje era não deixar os pelegos no palanque, inclusive o governador. Então, a gente tentou tomar o palanque, né? E fomos lá na frente, voltamos, e aí não sei de onde que saiu uma pedra que atingiu a cabeça do governador. E não sei se ele e alguns se refugiaram na igreja. Né?
E aí tomamos conta do palanque, teve esses discursos, né? Quer dizer, em plena ditadura, expulsaram o governador do palanque e os trabalhadores tomaram o palanque do ato do 1º de maio. Exatamente. O Sodré desapareceu do mapa ali, o Joaquinzão ninguém nem viu para onde é que foi que ele entrou, né? Se não me engano, também tinha um outro também, que era dos bancários, acho que Frederico Grandão, se não me falha a memória. E aí nós nos organizamos, descemos a 15 de novembro, e como havia muitos estudantes também participando, inclusive o Zé Brainha era um operário estudante, né? E as bandeiras americanas, a gente ia rasgando, puxando dos bancos, né, e tal, e chegamos na Praça na Praça da República. Chegamos na Praça da República, até eu me lembro, tinha uns irmãos evangélicos lá no Coreto, né? Quando eles viram aquela turma chegar também, eles puxando a Bíblia debaixo do braço, tal. E nós tomamos conta da praça. A praça, como dizia o baiano Castro Alves, né? A praça é do povo como o céu é do condor. Nessa época já tinha muita interação entre o movimento sindical e organizações clandestinas que estavam atuando, a LN, a VPR. Como é que era essa organização? Como é que vocês viam essa participação dessas organizações? Então, a gente não tinha muita clareza dessa questão, né? Mas como eu já coloquei que havia muitos estudantes, operários estudantes, então o Zé Ibrahim ele tinha uma ligação a mais com o José Liceu, a escola da USP, o Travasso, né? Então, posteriormente, mais para frente, aí a gente começou realmente a conhecer mais a Eliane, o POC, né? E até alguns trabalhadores que se organizavam nessas organizações também e tal, mas a gente percebia que era realmente um engajamento bastante forte, né, que superava, inclusive, o engajamento sindical, porque o sindicato foi muito perseguido, muita intervenção, e os trabalhadores tiveram que realmente se organizar clandestinamente, né? Muitas vezes eu tinha que sair de lá para discutir com alguns sindicatos. A gente vinha para o campus da USP, a gente estava no boteco ali para tomar uma cachaça e tal, para poder conversar sobre a luta dos trabalhadores e as lutas que estavam acontecendo. Então teve isso. Mas a minha maior experiência realmente foi dentro da Cobrasma, foi organizando os trabalhadores, muitos fatos assim, muito interessantes que aconteceram. Eu me lembro, sempre eu coloco esse fato. Eu me lembro que... Vamos ver se está... Vamos só checar se a conexão... Está rolando. Está rolando. Então, e que aconteceu um acidente lá, muito grave, né? Conforme saía aquela panela cheia de aço para fundir as peças, né? Então, os trabalhadores braçais da manutenção entravam lá, naquele buraco, para limpar, tirar as sujeiras que tinham ficado, e o ponteiro, que era a pessoa que conduzia, né, aquela panela de aço, né, depois que ele terminava de fazer o trabalho, que chamava corrida, que fazia aquela corrida e tal, ele voltava e jogava aquela escória ali dentro. E nesse dia, um trabalhador estava lá embaixo. Aí aquela escória caiu em cima do peão, né, do trabalhador. E já chegou praticamente morto no hospital, né? E aí a Rádio Peão, aquela organização que eu coloquei, né, que a gente tinha, que é muito importante, né? No dia seguinte, o enterro do companheiro estava marcado por volta de 10 horas da manhã, 9h30. Paralisamos a empresa na hora do enterro do companheiro, né? Aí o França Pinto, que era o manda-chuva da Cobrasma, né, praticamente o dono, ele estava andando, ele tinha o hábito de passar nas sessões, olhando, com as mãos no bolso, tal.
Aí uma pessoa tinha puxado o apito da empresa, a sineta lá, né? Aí ele olhou no relógio e falou, não é hora de café, não é hora de almoço, o que está acontecendo? Aí a empresa percebeu realmente que tinha uma organização na empresa e que os trabalhadores tinham esse poder, né, de articular, de organizar e tal. Então isso foi muito marcante, né? 5 minutos, a empresa paralisou, em homenagem à memória desse companheiro que morreu lá, desse acidente. Então isso foi muito interessante, foram fatos assim que a gente não esquece nunca. Você falou do apito fora de hora. Apito fora de hora. Um apito fora de hora também foi a chamada no dia 16 de julho de 1968 para iniciar a greve. Exatamente. Então, vamos contar como é que foi esse dia aí, onde você estava, como aconteceu o movimento. Então, como eu tinha colocado, a gente tinha aquele rodízio, né, na diretoria e eu estava no sindicato, né, mas na hora a gente veio para a empresa, né, inclusive na época a gente tinha um funcionário, né, interessante, que acabou virando até prefeito de Osasco, né, Humberto Carlos Parro, né. Então ele pediu para ele me levar no sindicato, sair do sindicato e na fábrica. Aí eu cheguei, inclusive entrei pelas laterais, pulei lá para dentro da fábrica, que a seção que eu trabalhava, aquela empresa de acabamento, era uma das seções assim, muito importantes, a fundição. Aí permaneci na empresa por várias horas, ajudando a organização, né, ali dos trabalhadores. Foi dispensado os menores, né, e as mulheres, né, que tinham um refeitório que não era muito antigo, era meio recente, uma conquista dos trabalhadores, e já foi, o pessoal começou a parar pela limpeza de acabamento, que tinha mais ou menos 200, 100 e poucos, quase 200 trabalhadores, depois a fundição, depois a forjaria, que era onde trabalhava o Zequinha, e assembleias permanentes dentro da empresa. Os engenheiros se recolheram para as salas deles, depois até inventaram que estava sequestrado, que não foi verdade isso, né? E aí foi realmente um movimento assim, muito grande. Os operários estudantes, muitos estudantes contribuíram. Naquele tempo a tecnologia era praticamente, o celular não existia, né? O mimeógrafo era álcool, né? Aí eles rodavam os panfletos, os mosquitos lá, jogavam por cima do muro, a gente pegava, panfletava e mantendo a chama acesa ali dos trabalhadores. Aí foi tentado uma conversa lá, porque o ministro do Trabalho era Jarbas Passarinhos, né? Foi tentado muitas discussões, muitos acordos, aí não chegava em nenhum, né, porque a reivindicação era 35% de aumento, né? Eles não chegaram a fazer nenhuma proposta, né? E quando foi por volta das 4 horas da tarde, mais ou menos, a polícia chegou e sempre pedindo a evacuação do pessoal, né? Se retirar da fábrica, porque houve uma tomada da fábrica, né? Ocupamos a empresa, né? Aí não houve nenhum acordo e tem uma interessante frisar isso, né? O José de Campos Barreto, ele fez um discurso, né, para a tropa, né? Então tinha a linha do trem e como a empresa fabricava vagões, né? Então a linha adentrava para dentro da empresa. Aí a polícia estava para o lado de fora e nós subimos em cima de um vagão de trem e conversando com a polícia. Então o Zequinha Barreto fez um discurso, né, interessante, marcante, né? O que ele disse no discurso? Você lembra?
ele dando uma relembrada assim, uma das coisas que ele fez assim, que ele subiu, ele olhou para trás e falou, ele tinha se vindo do exército, né? Ele fazia pouco tempo que ele tinha saído do exército, então ele deu uma voz de comando, atenção, soldado! Tem um soldado que eu tenho... Aí ele fez um discurso no seguinte sentido, né? Que ali dentro da empresa existiam trabalhadores, né? Que era pai, que era primos, que eram irmãos, inclusive, deles. E, ao invés deles reprimir os trabalhadores, por que ele não apontava a arma para o comandante? Aí, nessa hora, se mandaram e tal. Aí, quando eles voltaram para descer o porrete mesmo, invadiram a empresa, teve choques, inclusive, né? Por volta de 60, 70, talvez até 100 trabalhadores foram presos naquela época, naquela hora. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa sobre esse discurso do Zequinha. Tem muito debate sobre do que ele falou. E tem, inclusive, uma versão de que ele tinha uma granada ou que poderia ter tido algum tipo de, enfim, de rebelião maior. O que você lembra? Ele estava nesse ponto estratégico ali da entrada, com a tropa na frente e os grevistas ali. Você lembra mais detalhes desse discurso? Que foi um momento importante na greve, né? Então, a lembrança que a gente tem, assim, bem grande, é que ele estava com um revólver, né? Ele estava com um revólver, né? Até o João Batista Cândido conversou com ele e falou assim, mas Barreto, eu chamo ele de Barreto, né? Zequinha acho que é um apelido familiar da casa. Então, Barreto, para que isso aí, rapaz? Né? Esconde isso aí, não precisa de arma aqui, não. A arma nossa é a organização. Né? E ele era realmente uma pessoa muito ativa, uma pessoa muito inteligente. Então, próximo dessa sessão onde os engenheiros se esconderam, se refugiaram e tal, tinha 2 bombas de gasolina, uma de óleo diesel e uma de gasolina. Então, o Zequinha pôs fogo no papel lá, um pouco de lixo lá, e acho que psicologicamente ele ameaçou, falou, vai todo mundo para os quintos dos infernos. Então, mas ele não chegou a falar isso? Não. Não chegou a ameaçar? Não. E também o José Groff e o João Batista Cândido, que são os mais velhos na idade mesmo, cronologicamente, né? Falei, Zequinha, para com isso, rapaz, vamos continuar nosso trabalho aqui, tá. Então foi isso, não teve nada de jogar granada, de tacar fogo. Isso aí foi uma exploração, inclusive, da direitona, da própria polícia, para incriminá-los, né? Incriminar o movimento. Né? Só para lembrar, a gente está falando aqui bastante, o João Joaquim está falando bastante do Zequinha. Lembrar que esse Zequinha é aquele que, anos mais tarde, acompanhou Lamarca até os seus últimos dias na Bahia. Né? Mas só para ter o contexto histórico aqui de quem foram essas figuras aí e que homens e mulheres a greve de Osasco produziu para o Brasil. Mas daí, voltando aqui ao dia, você falou, a polícia chegou e voltou, né? A polícia voltou. E aí desceu o porrete. Prendeu, como foi a frequência aí? Prendeu, Então tinha até um companheiro lá que esse fato é concreto. Ele se escondeu dentro de um tubo, né, uma peça, não sei que peça que era aquela, ele pegou e pulou lá dentro. Né? E na hora que a polícia estava fazendo a varredura, aí vinha um policial com uma espécie de uma espada na mão, não sei se era fuzil, batendo assim aí ele bateu naquele tubo, aí como diz os interioranos, estava choco, né? Aí ele tacou aquele negócio dele, o cara deu um grito, né? O cara estava escondido dentro, já pegou, já algemou e tal. E o José Groff, ele saiu algemado dentro de um carro da Folha de São Paulo. São coisas assim, chocantes, né? E a minha atuação foi realmente dentro da empresa, né? Apesar de eu estar afastado, liberado para o sindicato, eu fui para a empresa, permaneci lá na empresa, acompanhando também
a organização, para não deixar o pessoal dispersar, conversando com o pessoal, como diz na linguagem dos milicos, né? Manter a moral da tropa com a cabeça erguida. Né? E também movimento, assim, quer dizer, foi um dia muito tenso. Né? Às vezes a gente tinha dificuldade assim, de raciocinar, né? Porque era muito tenso o momento, mas o que me chamou mais atenção, o que foi mais assim, foi a capacidade que o pessoal teve, né, de manter essas assembleias dentro da empresa, discutindo, mantendo o contato externo, né, com o pessoal que estava, né, no suporte, o panfleto, mimeografado, para a gente conversar, para a gente discutir. Então foi isso, foi um dia assim muito tenso e tentamos segurar a organização depois de mais ou menos 2, 3 dias. Né? Teve uma participação muito boa também de um companheiro da Lona Flex, Manuel Dias do Nascimento, tem o apelido de Neto, né? Uma grande liderança, né? Que contribuiu muito também. E eles paralisaram também a Lona, porque não foi só na Cobrasma, porque fala muito da greve da Cobrasma e tal, mas paralisou a Lona Flex. Tinha uma empresa de madeira, de Mansul, Mansul, também os trabalhadores paralisaram. E interessante, uma empresa química que fabricava fósforo por nome de Granada. Também, se não me engano, tinha 250, 300 moças que trabalhavam lá, mulheres que trabalharam. Elas fizeram a paralisação, passaram em frente à Cobrasma, bateram palma e vieram para o nosso sindicato. Isso foi muito interessante. Se frisa isso. As manifestações, a greve, não só a greve, mas a greve de solidariedade. Solidariedade, exatamente. E esse movimento de mulheres deve ter sido um impacto muito grande, porque, enfim, não havia tantas mulheres assim no movimento sindical na época. Não havia. Era raro, né? Era raro. Então foi interessante, porque inclusive teve algumas mulheres, aí eu até me lembro de uma senhora, pelo nome de Julieta, que trabalhava na Granada, ela continuou participando do movimento sindical. Foi uma grande descoberta. A repressão foi muito intensa, né? Teve prisão, tortura também. Também, né? porque... Como é que vocês acompanharam essa... E aí, talvez só você pudesse comentar um pouco se houve alguma influência, alguma coisa sobre a greve que tinha havido antes em Contagem. Porque a greve de Osasco, quer dizer, ela foi o ápice dessa retomada do movimento sindical depois da ditadura, mas pipocaram outras iniciativas. Aqui mesmo no interior de São Paulo, em São Carlos, houve uma paralisação. E a greve de Contagem é muito lembrada, mas a que foi mais reprimida foi a de Osasco, não foi? Foi. Inclusive, a gente falando, a gente retoma um pouco as emoções, né? Foi interessante mesmo, né? A greve de Contagem foi no dia 16 de abril e a nossa foi 16 de julho. Inclusive, nós estivemos lá agora, né? Em Contagem, eu fui uma das pessoas, foram 3 ou 4 companheiros, participamos lá desse aniversário lá do pessoal, que Enio Seabra, que era o presidente na época, se não me engano, trabalhava na Mannesmann, né? E 2 companheiros nossos na época, foi o Zé Brainho e o Pedro Tintino, lá em Contagem, conversaram com eles. Eles colocaram como que foi o movimento, tal, que serviu, inclusive, para a gente refletir como é que a gente fazia a nossa greve também em julho, né, que acabou 2, 3 meses depois, a nossa greve de Osasco. E eles vão estar também com a gente agora, segunda-feira, 16 de julho. Bom, a gente vai falar depois dessa comemoração aí do dia 16. Eu só queria ainda, falando desses momentos aí, ou seja, o movimento sindical aprendia com o próprio movimento sindical. Com o próprio movimento sindical. Muito interessante, né? Inclusive, eu creio que 1978 foi um reflexo de 68 no ABC.
Quer dizer, a principal reivindicação era salarial naquele momento. A principal reivindicação era salarial, sem também estar no contexto também as reivindicações também de melhores condições de trabalho, as sessões insalubres. E aí a morte desse trabalhador deve ter tido um impacto muito grande. Muito grande mesmo, também. Muito grande. Né? Fora outros acidentes, que muitos, né? Eu me lembro que uma vez eu estava numa sessão lá, por nome da empresa de acabamento, que se chama LA, né? E tinha um trabalhador esmerilhando uma carcaça de caminhão, aquele esmeril, né? Redondo, assim, tá. E o esmeril quebrou e a rodela lá que tirava as rebarbas, saiu, né, passando por cima de peça, por cima tal, e bateu na perna de um peão que vinha vindo lá para cá, cuidado, só viu o tombo do peão, né? Fratura, né? Tipo de acidente. Outra coisa que a gente via sempre é a tal de quebra de canal, né? As carcaças, o Clemente conhece bem isso, né? Saía todo cheio de rebarba, e tinha uns pelos, uma marreta quebrando aquele canal, batia um canal, batia na testa de um, batia na barriga de outro. Muito acidente. Então a gente ficava melhores condições de trabalho, a luva, 1 litro de leite, né? Por causa de muita poluição. Os óculos de segurança, as botas de segurança, sapatos, muitas reivindicações. Inclusive, o refeitório foi uma luta muito grande para conseguir o refeitório. Pois é, todas essas coisas que hoje estão sendo atacadas, né? Atacadas, exatamente. Então, aí você talvez pudesse falar um pouco para a gente, o Clemente também, sobre o legado dessa greve. O que a gente pode reter assim, de resultado, embora a greve tenha sido esmagada pela repressão, ela deixou uma semente aí que talvez tenha sido germinada mais em 78, como você falou, quando o movimento sindical retoma uma atuação, né, mais importante, depois de 10 anos praticamente de forte repressão, e depois com toda a construção do movimento sindical mais atualmente. Quer dizer, o que a gente pode dizer que foi o legado da greve de Osasco? Não dá para negar que foi muito grande o legado, né? Lideranças, despertou bastante também nos trabalhadores a participação política, né? Partidária, né? Que veio inclusive com a fundação do Partido dos Trabalhadores, né? E está aqui uma figura aqui importantíssima no trabalho relacionado com a questão da segurança, dos acidentes. Tem livro escrito, ele teve muitas discussões bravas com o pessoal que vendia atestado, tal. O Clemente, essa direção do sindicato que está lá hoje, né, que fez um trabalho, tanto é que nós estamos comemorando em conjunto, nós estamos com uma comissão de mais ou menos 20 pessoas preparando esse 16 de julho, 68 mais 50, né? 68 mais 50, né? Eles estão na vanguarda, estão juntos. O Clemente está firme aí nas reuniões. Não sei se é do conhecimento de vocês. Nós tivemos agora, terça-feira passada, dia 10, uma sessão solene do Congresso Nacional, a propositura do deputado Valdir Placidelli, que é de Osasco, trabalhou em fábrica e tal. Olhou em metalúrgica. Exatamente. Então, me lembro que uma vez, eu tenho alguns parentes em Botucatu, tenho 2 sobrinhas que são inspetoras de segurança, elas, uma vez, me tragam o material do Clemente, me tragam os livros do Clemente, tal, levei o material, tal, para elas subsidiar o trabalho delas, né, dessa empresa. Então, é um dos legados. E uma coisa interessante é que eles, né, comemoraram, aí até passo para o Clemente agora, tá? Comemoraram de várias maneiras, em vários anos, né? Parece que os 30, os 40 e tal, e agora os 50. Fala um pouco, Clemente. É com a bola. Clemente, se apresente um pouco. Isso.
telespectador, internauta. Isso. Meu nome é Clemente, Carlos Clemente, sou dirigente do sindicato. Estou há alguns anos lá, mas acho que esse legado é interessante. Você trabalhou muito quando você falou na Cobrasma, você trabalhou na fundição. Eu, na metalurgia, eu comecei no Senai fazendo o curso de fundidor moldador. Tá? Hoje é uma profissão que está em extinção no Brasil. Tá? Mas esta greve de 78, acho que 10 anos depois, que vai explodindo em vários locais a partir do ABC, vem dessa experiência mesmo, né, da organização dentro do local, até porque as greves aconteceram a partir dos locais de trabalho e não pelos sindicatos. Tá? Eu lembro, Osasco era isso, eu estava meses na direção do sindicato, 78, e eu lembro disso, né? O sindicato não tinha absolutamente estrutura nenhuma. Tinha o mimeógrafo, já tinha o mimeógrafo, a tinta no sindicato. A tinta, né? Porque não tinha jornal. 78 era mimeógrafo álcool. Eu já tinha a tinta, né? E nós estávamos meses ali, aí começa a explodir greves aqui e ali, e não tinha estrutura de acompanhamento. Tanto é que as primeiras cornetas de som, essa estrutura, começou-se a criação das subsédios do sindicato em 79, ali em Osasco, nas regiões de Cotia, Taboão da Serra, posteriormente Barueri. Ela se constrói a partir da necessidade detectada ali na greve de 78, né, já olhando esses 10 anos depois, porque o sindicato estava muito longe dos trabalhadores, né? Mas, de alguma maneira, aquilo mostrou uma organização e o sindicato tinha que dar resposta àquela situação, ele tinha que se organizar, ele tinha que ter você tinha comentado, olha, teve a greve na Cobrasma em 68, e aí você pediu para um diretor do sindicato, um funcionário levar lá, provavelmente levar de carro lá, porque não tinha estrutura de transporte. Tudo isso, 10 anos depois, o sindicato foi tendo que organizar. Hoje ele pode estar acompanhando, não sei por quanto tempo, mas hoje ele pode estar acompanhando 4, 5 greves que ocorram no mesmo dia. Ele pode estar discutindo temas diferentes, movimentos diferentes, em pontos diferentes, no mesmo dia, né, fruto dessa organização que veio vindo posteriormente. Então, com a criação de subsédios, com a chegada mais próxima dos trabalhadores, né, com a criação de informativo permanente, num primeiro momento, rodados dentro do sindicato, ele vai constituindo gráfica, ele apresenta aquela máquina, o mimeógrafo a tinta, né, e ele passa telegráfica em 2 cores, depois começa a ter uma estrutura de 4 cores, mas já feita a partir de trabalhar com gráficas mesmo, mas ele ampliou muito a comunicação com os trabalhadores. Tá? Então, acho que um dos legados lá de todo esse movimento de vocês foi o sindicato perceber que ele tinha que ter uma comunicação maior, estar mais presente na porta de fábrica, na organização, né? E eu acho que isso também, e com o tempo também, obrigou o sindicato a se qualificar, né? Os dirigentes a se qualificar, né? Qualificar no sentido de compromisso com as pessoas, do compromisso de saber fazer uma assembleia rápida, tá? Que esse é o problema, o sujeito pega o microfone, de repente tem que fazer assembleias rápidas, tem que entender o que está acontecendo, a alma do que está acontecendo dentro de cada situação. E acho que com o tempo, né, acho que isso o sindicato ele foi percebendo essa situação. Agora, acho que nesses últimos anos, uma coisa muito interessante, que eu acho que liga com 68, foi os primeiros passos para tentar recuperar o que aconteceu em 68. Tá? Eu acho que foi muito interessante. Eu conheço hoje 2 vídeos na praça que trataram disso. Um foi o vídeo organizado um documentário organizado pelo próprio sindicato, mas a partir Osasco exemplo 1968, que foi feito a partir de depoimentos das pessoas que viveram o 1968.
Tá? Então, é uma pena, né, por conta a vida da gente, ninguém é eterno, né, mas é uma pena que muitas pessoas que foram os personagens, os protagonistas deste documentário, hoje já não estão mais entre nós, e ele não foi feito há muitos anos, há poucos anos atrás, né? Então a gente conseguiu ter um retrato do que aconteceu em 68 a partir do depoimento dessas pessoas. Você citou já falecido Groff, né? Mas depoimento de várias pessoas. Eu acho que isso ajudou muito a gente a ter um laço maior para a nossa própria história. Tá? Então, vocês sabem disso, hoje eu passei a conhecer um pouco mais a história do sindicato a partir desses momentos, de recuperar, de ver os depoimentos das pessoas, depois as pessoas se aproximando muito mais, a partir do lançamento desses materiais. Na segunda-feira, quando se completa 50 anos da greve, nós vamos ter uma projeção resumida. Nós temos esse vídeo com 1h e pouco de duração e temos esse vídeo também numa versão resumida de 25 minutos. Ela vai ser projetada segunda-feira. Estão sendo convidados as pessoas que deram os depoimentos, os familiares daqueles que já faleceram, então estão convidados para estar aí. Então, e o sindicato preparou para segunda-feira uma cópia desse vídeo para entregar para todas as pessoas que comparecerem no aniversário de 50 anos da greve de 68. E acho que isso ajudou, então, muito a criar laços, a gente reconhecer a nossa história, né, e também, vamos dizer, ter mais clareza como vamos tocar a luta daqui para frente, nesse quadro nebuloso que nós estamos vivendo nesse momento. No dia 16 de julho, que vai, então, completa 50 anos, nós teremos, numa mesma mesa, os protagonistas da greve de Contagem, de 1968, e os protagonistas da greve de Osasco, de 1960, numa mesma mesa, tá? E o último a falar nesta mesa será o João Joaquim, que está aqui do nosso lado. Vai ser que horas e onde? Então, a sede vai ser no sindicato de Osasco, o endereço lá é... Exato. Vai ser na segunda-feira, dia 16 de julho, das 6h30 da tarde às 8h30, uma sessão de 2 horas, na sede do sindicato, que fica na Rua Erasmo Braga, 307, no bairro de Presidente Altino, cidade de Osasco, bem perto da estação do trem da CPTM. Qual é a estação? Estação de trem Osasco da CPTM. Né? E o interessante é que toda essa aproximação dos protagonistas da greve com a direção atual do sindicato e também, vamos dizer assim, os movimentos sociais que se aproximaram por conta das comemorações, porque nós estamos falando de uma greve de metalúrgico, de uma fábrica ou várias metalúrgicas. Nós estamos falando de um movimento histórico que deu um novo olhar para o Brasil 50 anos atrás. Mas essas comemorações, elas permitiram ter uma grande programação na cidade de Osasco e também em Contagem desde março. Tá? Então, desde o mês de março, então essa comissão ela se reúne em fevereiro, a partir de fevereiro, mas desde março a programação continuada nos mais variados espaços na cidade de Osasco. Quer seja em sindicato, né, no Sindicato Metalúrgico, nós já tivemos movimentação em março por conta do 68 mais 50, focando a participação das mulheres. Depois nós tivemos no Sindicato dos Químicos de Osasco e também no Instituto Zequinha Barreto, tivemos o lançamento de um vídeo, que é outro vídeo. Então tem este vídeo, o outro vídeo, Passaporte para Osasco, do Rui, né? Então, e agora esse vídeo ele vai sendo passado em outros espaços, mas tivemos ali
no mês de abril. Depois nós vamos ter debates em sindicatos diferentes. Depois nós vamos ter a atuação na Universidade Federal de São Paulo, campus Osasco. Eles organizam um seminário sobre o que era aquele momento de 68, quem estudou 68, né, trouxeram nomes importantes que estudaram essa questão, né, em seminários de 3 dias dentro da universidade. A gente volta, teve criação de peças teatrais e, pasme, né, veja a vitalidade do João Joaquim, né? Fazendo teatro. Fazendo teatro. Eu mesmo. Construir uma peça a partir da experiência vivida por eles e pelos seus companheiros. Então, é muito. Quer dizer, então, tem coisas acontecendo, nós teremos festival de música, teremos atividades culturais, então, em espaços mais variados na cidade. Mas, para nós, assim que estamos na direção do sindicato, os 50 anos, a marca dos 50 anos no dia 16, então há todo um preparativo para que a gente consiga ter assim, um momento que resgate o passado, né, que é essa mesa que eles estão fazendo, mas que a gente consiga olhar o hoje, né? O que está acontecendo hoje, o enfrentamento necessário para a gente tentar mudar essa situação que está aí, com esse punhal nas costas dos trabalhadores. O que está acontecendo hoje? Uma tragédia em termos de relações de trabalho, relações sociais no país, não é? Então, depois do golpe, que se retirou uma presidente Dilma, depois desse golpe, que a gente vem acompanhando, é uma destruição de direitos sociais como um todo. E aí, todo mundo chia, né, a destruição dos direitos sociais. Mas, no mundo do trabalho, no mundo da organização dos trabalhadores, é uma tragédia que nós estamos vendo retroceder no tempo em situações assim, hoje, insustentáveis. Do ponto de vista trabalhista, né, essa perda de direitos que vem vindo, esse desmonte dos mínimos direitos que se tinham em convenções coletivas de trabalho começam a ser desmontados, mas também mudanças na legislação que está fazendo com que o trabalho assalariado, o trabalho com carteira registrada, o trabalho com direitos com garantias trabalhistas e previdenciárias, esse trabalho está fadado a desaparecer, né? Então, é uma situação muito perigosa, porque hoje muitas pessoas que estão no mercado de trabalho ou que virão para um trabalho não terão garantias, nem de sustento de suas famílias e nem de possibilidades de aposentadoria no futuro. Então, são problemas seríssimos. A gente tem alguns sinais na praça, já esse sinal de desmonte, por exemplo, da fiscalização do Ministério do Trabalho, não existe mais. Naquela época, o Joaquim falou muito claro, olha, morreu uma pessoa dentro da Cobrasma que deu aquele movimento, que deu o apito daquele momento. Não tinha fiscalização do trabalho naquela, não existia. A fiscalização do trabalho no Brasil começa a vir em 83, em condições de trabalho, depois da greve de 78. Então, a greve de 78, nós estamos num outro movimento, caminhando para o final da ditadura, mas vamos dizer, as greves nas fábricas, a reivindicação, né, por ter direito lá à previdência social, ter direito a trabalho digno, ter direito da mulher não trabalhar em ambiente insalubre, menor, tinha todo, a partir daquilo. A gente tem criação de órgãos intersindicais, né? Depois das greves de 78, eu fui um dos fundadores do Departamento Intersindical de Saúde dos Trabalhadores, mas tivemos o DIESAT, mas nós tivemos o Centro de Memória Sindical, ele é criado naquele momento, o DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, ele vem sendo criado depois desses momentos. Mas a fiscalização do trabalho, então, os primeiros concursos assim em massa no Brasil para fiscalização de ter engenheiros e médicos do trabalho na linha da fiscalização é de 1983. Né? Hoje,
tudo está sendo desmontado. Tudo. Hoje, uma pessoa morre no local de trabalho, o fiscal, quando chega 3, 4 meses depois. Tá? Então, é uma coisa que não vamos tomar tempo de falar aí, uma coisa assim absurda, que aí é objeto de estudo nosso, do sindicato. Nós chegamos a estar levando essa denúncia ao então Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janeiro. Ele recebeu o sindicato pessoalmente, ele estava como mandatário da PGR, para mostrar essa calamidade que estamos vendo, só que então não é de hoje, esse desmonte cada vez mais está chegando, né, e vai ficar uma situação muito difícil para os trabalhadores e para a população em geral se a gente não conseguir reverter esse quadro. E, por enquanto, o caminho que tem aí será pelas vias eleitorais. Exato. E nas vias eleitorais, o candidato que está recebendo mais apoio nas pesquisas, que é exatamente uma figura que emergiu da greve de 78, das greves a partir de 78, o Lula está na prisão. Como vocês, o sindicato, como outros sindicatos, também tem se manifestado a esse respeito? O Lula, a gente é suspeito para falar, porque aquele início do movimento no final dos anos 70, que enfrentou essa estrutura sindical, a gente estava chegando, e acho que ele estava um pouquinho mais tempo ali, mas nós estávamos chegando e participamos daquela luta naquele momento. Mas é um absurdo, né? Um absurdo. Nós tivemos, tá, desde o momento, o sindicato está a favor do Lula. Nós tivemos lá no 1º de maio em Curitiba, nós tivemos acampamentos, quer dizer, é todo um absurdo, né, que está se vivendo, porque a gente entende que está havendo, na verdade, está sendo sequestrado pela justiça dentro do país, né, porque se sua candidatura for colocada de fato na praça, será eleito sendo prisioneiro, mas será eleito, né? Então tá claro essa situação, tá? Mas é uma luta social. Nós estamos diante de uma luta social. O sindicato está o tempo todo, tá, junto com as propostas do Lula, tá, em relação a ter um país livre, democrático, mas um país que respeite as pessoas, né? Um país que garanta direitos trabalhistas, garanta direitos previdenciários. Pegar o período do Lula, um pouco antes do Lula assumir o mandato, o seu primeiro mandato, um pouco antes, se falava muito no Brasil pela imprensa que acabou-se, isso lá no final dos anos 90, se falava, acabou-se o emprego. Se falava que acabou-se esse emprego, acabou a carteira de trabalho, acabou tal. Então, pelo contrário, nós tivemos milhões de pessoas que vieram a entrar no mercado de trabalho formal, né? Isso é medido pela Relação Anual de Informações Sociais, então entraram no mercado formal, porque aqui se gerou emprego e se gerou, vamos dizer, produtos dentro do país. Hoje, o que está acontecendo hoje? Boa parte dos empregos gerados para dentro do país, então pegaram o sistema Petrobras. O que tem a ver metalurgia com a Petrobras? Gente, tudo que era ligado a pré-sal, né, equipamentos para pré-sal, são produzidos por metalúrgicas. Tá? São produzidos dentro de metalúrgica. Quantas metalúrgicas na base do sindicato de Osasco, quantas foram fechadas desde esse episódio? Muitas empresas. Por causa da política do governo golpista. Em relação, por exemplo, à questão do pré-sal. Né? Quer dizer, você para de produzir aqui, vai entregar para o estrangeiro produzir, e você mata o emprego aqui. Não é só transferir tecnologia, não. Você mata o emprego das pessoas aqui. Você está matando o emprego industrial no país com as políticas que estão vindo. Isso para a Petrobras e nos vários campos, mas esse fica muito claro para nós, né, o que está acontecendo aqui. Você tinha tecnologia, tinha empresas trabalhando, né, produzindo peças, produzindo tecnologia, e os empregos desaparecem. Né?
muda. E aí, por exemplo, trens. Vamos pegar trens. Gente, a greve de 68 foi dentro da Cobrasma. Pois é. Cobrasma, né, que produzia material ferroviário. Ora, onde estão Cobrasma, Mafesa? Onde estão as empresas que produzem material ferroviário? Não estão mais, estão tudo fechadas. Quer dizer, o trem vem de fora para cá, os trens do metrô vêm de fora para cá, eram produzidos aqui, então estão vindo de fora para cá. Então, é uma loucura, porque a gente mata o emprego, quer dizer, a gente tinha tecnologia, a gente mata o emprego do trabalhador brasileiro, cria um emprego no exterior, né, e tudo que aquilo agregado a essa produção já não tem mais. Quer dizer, o Brasil vai voltar a ser o país de produzir commodities para mandar produtos lá para fora, ou matéria-prima na área do minério, ou mandar os grãos lá para fora, né, mas não produzir aqui aquilo que a gente tem, tecnologia, conhecimento, e que se espera de qualquer país civilizado, proteger o seu povo. Hoje, a gente vê um cenário muito perigoso. Bom, e está acontecendo, além desse desmonte e da exportação de empregos, desmonte de direitos e demolição de empregos, há também uma forte ação contra os sindicatos mesmo, né? Esse governo, ele ataca os sindicatos e os direitos. Como é que vocês estão enfrentando essa situação que parece ser bem dramática, até do ponto de vista material para os sindicatos? Com certeza. O desmontar o sindicato, claro. Então, há todo um pacote pronto. Tá? É um pacote de entregar para o livre mercado e para os interesses internacionais. Então, a gente sabe que a coisa não é só no país, mas é um pacote de entregar possibilidades de defesa dos trabalhadores, das pessoas, porque a gente um país só consegue retirar direitos trabalhistas, só consegue retirar direitos sociais, só consegue desmontar, vamos dizer, o mínimo de civilidade, que é ter um sistema previdenciário, sistema de saúde, ter um sistema de proteção social, se conseguir desmontar o sistema de defesa das pessoas. O sindicato é um sistema de defesa de organização dos trabalhadores. Se o sindicato desaparece, se o sindicato perde força, se o sindicato, quando tiver uma greve, vai ter que pegar ou ir a pé ou de bicicleta até o local, porque não tem um sistema de som, não tem um mínimo de organização, o trabalhador fica na mão da empresa. Tá? E isso, todos os estudos que nós temos de práticas mostram isso. Sem uma articulação coletiva, o trabalhador fica literalmente na mão da empresa e aí não tem jeito. Aí rotatividade vai. Se alguém hoje tem um pouco de direito, com pouquíssimo tempo, esse direito desaparece com o desmonte dos sindicatos e desaparece também com esses novos sistemas que estão colocados de contratação, por exemplo, terceirização em qualquer lugar, que é um absurdo isso. Eu posso ter uma fábrica funcionando sem ter nenhum funcionário, né? Só em sistemas de terceirização e quarteirização. Então, são absurdos. Então, pouquíssimo tempo, se a gente não tem, vamos dizer, o sindicato, né, enquanto entidade de defesa, de representação dos trabalhadores, o trabalhador fica literalmente na mão do patrão, porque não tem sindicato. O Ministério do Trabalho, no máximo que podia fazer, quando fazia, era fiscalizar, muito tempo depois, hoje nem isso. Então, o sindicato não tem aonde, as pessoas não têm aonde recorrer hoje, se não for em torno de suas entidades de classe, que precisam ser discutidas. O papel delas estão ou não cumprindo seu papel, mas matar os sindicatos para deixar o trabalhador literalmente na mão do patrão, aí é uma situação terrível e está matando economicamente. A própria Justiça do Trabalho também está... O acesso à Justiça do Trabalho também está comprometido com essa... Exatamente. A Justiça do Trabalho ela teve um princípio de gratuidade desde o início dela,
Porque o que estava por trás disso? A ideia, né, a visão de que o trabalhador, na relação dele com o empregador, o trabalhador, ele tem, vamos dizer, ele é a parte mais sensível. O trabalhador, ele não tem uma relação de igualdade com a empresa. Ele tá numa relação muito desigual. Não é? Então, em alguns momentos, né, e quase sempre, é difícil alguém na Justiça do Trabalho, o patrão na Justiça do Trabalho, contra o trabalhador, porque ele pagou a mais para o trabalhador, né, e o trabalhador não quer devolver o dinheiro. Normalmente, na história toda da Justiça do Trabalho, o trabalhador vai na Justiça do Trabalho contra a empresa porque foi lesado em direitos. A história inteirinha é essa, porque, né, é uma relação desigual. Agora, se eu, para entrar na Justiça do Trabalho, eu vou ter que pagar, em determinadas situações nem poder entrar, aí, quer dizer, eu acabo com o sindicato, eu acabo com a possibilidade da pessoa se organizar, né, e depois acabo com a possibilidade da pessoa reivindicar em canais, vamos dizer, judiciais no país, direitos elementares. E é isso. Qual advogado que vai pegar uma ação, tá? Os sindicatos fazem uma ação coletiva, por exemplo, de insalubridade, ou uma ação de qual advogado vai ser louco de pegar ações no sistema que está aí, se o trabalhador tem que pagar se perdeu? Quer dizer, é uma loucura, uma loucura. Uma loucura, quer dizer, é um retrocesso para o início do século, quase. Quer dizer, é mais do que numa situação pior do que em 68. Exatamente. Nós voltamos no período, não sei, da escravidão. O caminho vai ser muito rápido para isso se não tiver uma reviravolta social. Então, isso eu queria que você falasse agora, vocês falassem, né? A reação a todo esse projeto, a todo esse golpe que está sendo dado, né? Vocês fizeram uma greve no ano passado, uma greve geral, os sindicatos fizeram. Como é que está daqui para frente? Como é que você vê a reação dos trabalhadores, uma nova greve ou não? Sem também essa perspectiva eleitoral muito clara, como é que você vê a possibilidade dos trabalhadores terem um protagonismo maior nesse momento tão dramático? Bom, no ano passado teve um movimento importantíssimo, né? Nós conseguimos, pelo menos nos últimos anos, está se conseguindo unir as cúpulas, pelo menos cúpulas das centrais sindicais, que antes nem isso, né? Então, pelo menos em cima das bandeiras maiores, então uma pauta clara unificada, né, para candidatos à presidência, mas, na verdade, há uma pauta em relação aos problemas maiores, né, que consegue unir a todos. Isso é inédito nas últimas décadas, né? Conseguiu-se fazer uma pauta quando apresentou aos então candidatos de 2014 proposta. Conseguiu-se fazer a duras penas. Hoje está mais fácil fazer porque está gritante. O problema é enfrentar toda esta situação. Tem uma greve marcada para 10 de agosto, né, nas centrais sindicais. Mas o problema é enfrentar também a comunicação. Acho que o grande embate é a comunicação, né? Qual é a comunicação para as pessoas? Os direitos estão sendo destruídos das pessoas, mas nos meios de comunicação está sendo vendido que nós estamos evoluindo, nós estamos melhorando as relações. Quer dizer, as pessoas deixam de ter emprego, as pessoas deixam de ter direitos previdenciários, as pessoas deixam de ter acesso a sistemas de saúde. É só quem frequenta o sistema de saúde público ou tem acesso, ou usa o sistema de saúde pública, ele vai percebendo o que vai acontecendo, tanto no fornecimento de medicamentos, ou na possibilidade, só falando em saúde, a questão de fornecimento de medicamentos, ou mesmo
no intervalo entre as consultas, quando consegue marcação de consultas. Então, está se rareando. No coletivo, as pessoas não percebem isso. No coletivo não é mostrado essa questão. Vamos ver uma coisa muito simples, para ver assim do uso da mídia, né? Esses dias, teve um desembargador no Rio Grande do Sul que deu uma medida, me parece que uma liminar, para soltar o presidente Lula, né? E virou, vamos dizer, todo o comentário em relação àquilo, então virou assim um imbróglio para a justiça, porque ficou claro, né, que o juiz em férias em Portugal manda mais por telefone, manda na Polícia Federal e manda no tribunal. Então, em férias em Portugal. E num caso que não é ele que está cuidando, é outro juiz. Mas a gente vê isso. Bem, o que saiu na mídia de lá para cá? E o que está claríssimo na mídia? Então, saiu que o desembargador petista, que trabalhou para o PT, né, aproveitando de um cochilo, deu uma liminar contra tudo que se podia imaginar, quer dizer, deixar um petista entrar no tribunal para fazer essa lambança. E hoje, de domingo a hoje, pega todos os jornais e esse assunto é rádio, TV, tal. Ninguém fala que todos, né, as pessoas, de alguma maneira, se pegar vamos pegar exemplo, vai Gilmar Mendes, hoje ministro do STF, veio de onde? Era da Casa Civil, trabalhava na Casa Civil do então Fernando Henrique Cardoso, indicado pelo PSDB. E aí a gente vai vendo, todo mundo sempre teve relações políticas das mais... Todo mundo teve, Alexandre Moraes, né, indicado lá, era secretário do Alckmin, quando ele, antes dele ser sabatinado no Senado, eles foram comemorar a indicação no chamado Barquinho do Amor, lá em Brasília. Isso foi público, né? A Folha de São Paulo chegou a mostrar isso. Mas então, o Barquinho do Amor com quem? Com os senadores que iam sabatiná-lo, né? Então, é muito clara essa situação, mas aí a imprensa não fala absolutamente nada. Então, para manter o status quo, você vai olhando a ramificação, né, política do juiz. Claro, a gente imagina que não deve ser esse a forma, ele não pode fazer um julgamento partidário, mas se a gente olhar as raízes das indicações, as raízes de onde essas pessoas, os interesses onde eles estão envolvidos, a maioria absoluta está em indicação de partidos de direita, ou trabalharam, ou tiveram envolvimento. Não se fala absolutamente nada disso, é um absurdo, mas é um enfrentamento social que nós temos que fazer. Apesar desse massacre midiático aí, todo esse ambiente criado, cada vez, como a gente falou antes, cada vez que se faz uma pesquisa eleitoral, quem vence é exatamente quem está sendo massacrado. Isso pode indicar uma esperança para o movimento sindical, para o movimento democrático, pode ser um caminho a seguir? Com certeza, acho que para a população toda, né? Porque o Lula não ficou no esquecimento. Acho que o importante é isso, né? Cada vez ele está mais vivo. Mesmo ali, né, sendo cerceado qualquer fala dele, né? E cada vez vai crescendo a participação dele nas pesquisas eleitorais. Acho que isso é uma coisa muito importante, com certeza absoluta. E como é que vocês estão preparando essa greve do dia 10 de agosto, que você citou aí rapidamente? Conta um pouco para nós sobre essa. As centrais se reuniram e marcaram uma data. Tá? Então, as centrais estão trabalhando essa data, vai ter movimentações das capitais, mas há toda uma estratégia a partir de uma data indicativa das centrais sindicais.
o que eu vejo a grande dificuldade, que nós já tivemos em outros momentos, né, é fazer com que os motivos desta greve, os motivos dessa manifestação consigam chegar às pessoas, consigam de fato chegar ao conhecimento das pessoas, dos trabalhadores. Os motivos chegando, ela será um sucesso. Tá, mas é uma organização, marcou data, agora está toda uma construção em torno disso. Bom, a gente vai, então, caminhando para o encerramento dessa entrevista aqui do Tutameia, esse programa de hoje, em que a gente trouxe para você um pouco da história do Brasil, a história do movimento sindical, a história das lutas populares, lembrando a greve de Osasco, dos metalúrgicos de Osasco, de 1968, que agora então completa 50 anos e está sendo, a memória desse movimento está sendo celebrada pelos sindicatos metalúrgicos e pelo movimento sindical, pelo movimento popular, social como um todo, né, como um exemplo, uma semente que deixou raízes aí nas lutas, até para as lutas de hoje. A gente esteve aqui, está aqui com o João Joaquim, que participou da diretoria, participou da greve e contou um pouco dessa história, com o Clemente, membro da diretoria do Sindicato Metalúrgico de Osasco, que também relembrou a importância dela e das lutas de hoje contra o golpe, pela democracia, pela libertação do presidente Lula. Não sei se vocês querem fazer, talvez... Oi. Talvez depois de todos esses 50 anos de luta, de memória que a gente discutiu aqui, talvez o momento de agora seja o mais desafiante para o movimento sindical. Você diria isso? Quer dizer, depois de tudo que se fez, né, enfrentando repressão, uma história de conquistas, um século de conquistas, isso está sendo colocado à prova hoje, é um desafio maior que os sindicatos brasileiros estão enfrentando nesse momento? Principalmente pelo desaparecimento dos empregos. Né? O desaparecimento dos empregos, não só empregos industriais, mas também, junto com eles, o desaparecimento de direitos que eram considerados direitos pétreos, que a gente não imaginava que teriam coragem de destruir e de eliminar. Então, não há dúvida que o momento hoje exige muito mais envolvimento social. E uma coisa interessante, na época de 1968, e acho que o João Joaquim falou uma coisa muito assim do coração, o nível de escolaridade das pessoas era muito pequeno, né? Escolaridade em si era muito pequena, a comunicação era mais difícil e o pessoal enfrentou tudo isso. Hoje, o nível médio de escolaridade dos trabalhadores aumentou muito, né? Hoje, a maioria dos trabalhadores, são dados estatísticos, dados rivais, a maioria, mais de 65% dos trabalhadores brasileiros formais têm ensino médio ou superior completo. Né? Trabalhador analfabeto hoje no Brasil é menor que 1% dos empregos formais no país. Então, hoje, aumentou muito a escolaridade, aumentou muito o conhecimento geral dos trabalhadores, aumentou muito a informação, né? O uso da internet, os vários sistemas, mas mesmo assim, com todo esse aumento, vamos dizer, do conhecimento geral, o tipo de informação que as pessoas recebem é uma informação que aliena as pessoas. Tá? E eu acho que então, conseguiram fazer com que o trabalhador, que o cidadão, de uma maneira, ele deixe de ser solidário com os demais. Ele comece a olhar para ele, né? Olhar para ele e olhar sempre em torno dele mesmo. E essas lutas, e qualquer luta de direito, para a defesa de direitos, nunca é individual, sempre é coletiva. E então, no meio de todo esse crescimento do conhecimento, de escolaridade, nós vamos ter que, vamos dizer, resgatar as lutas coletivas
que aquele movimento de 68 talvez seja o maior ensinamento que nós vamos ter daqui para frente. Bom, interessante essa sua observação. Realmente, apesar de... É uma contradição quase, né? Quer dizer, apesar do aumento da escolaridade, tem outras tarefas que o movimento sindical tem que enfrentar para justamente conseguir educar e trazer para a batalha as pessoas que estão sentindo na pele hoje esse desmonte todo que você se referiu. Né? É verdade. Eu creio que vocês acabam, nós acabamos de realizar um trabalho importantíssimo, né, para a sociedade, para todas essas pessoas que o Clemente acabou de citar, que usem melhor as informações, que usem melhor, que se auto-se-eduque, né? Porque ontem mesmo, numa reunião da comissão, eu coloquei, o que nós estamos aprendendo nessa preparação dessa comemoração de 68 mais 50, a gente percebe que a gente está crescendo, a gente recebe crítica do companheiro, a gente critica o companheiro, a gente melhora a postura, né? Isso é uma coisa importantíssima que a gente não pode deixar menosprezar isso, faz parte da caminhada, né, de quem quer chegar. Bom, e é isso um pouco o trabalho que a gente aqui do Tutameia procura fazer, trazendo a informação da fonte para você. E, por isso, a gente te convida a compartilhar esse nosso trabalho, a se inscrever, divulgar o nosso canal de vídeo, que é youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena, Tutameia. O Tutameia é escrito com letras maiúsculas. E acompanha lá, você tem esse vídeo, vai estar disponível, você pode ver, assistir novamente, rever, discutir nos seus grupos de amigos, de trabalho. E todo esse trabalho também está ancorado no nosso site, o tutameia.jor.br. E antes de encaminhar aí para nosso encerramento tradicional da nossa entrevista, eu queria dedicar esse programa de hoje, um programa que lembra as lutas sindicais, as lutas dos movimentos populares, 50 anos de luta. Queria dedicar para um grande lutador da causa popular pela democracia, contra a ditadura militar, Joaquim de Lucena, que morreu nesse dia 10, o último dia 10. E, como todos os outros lutadores do movimento popular, deixa um exemplo para que a gente, e como a greve que nós tratamos aqui, deixa exemplo para que a gente siga lutando e siga com esperança de conquistar um Brasil e um mundo melhor. A gente encerra, então, com aquele que é o caminho da nossa luta hoje, e encerra com uma contribuição para o Tutameia do poeta Augusto de Campos, que se expressa como do poeta, se expressa com poesia e mostra a sua vida aí com os contrapoemas, que viraram, um deles virou a nossa marca registrada para encerramento de todos os programas. É o contrapoema que já vai estar agora na sua tela, contrapoema Lula Livre. É o que desejamos todos, e assim a gente encerra o programa de hoje. Muito obrigado e vamos à luta. Vamos que vamos.